Boa noite, amigos da Transamérica, novamente com o nosso programa Diversidade Cultural. E hoje com a grata surpresa que nós temos aqui junto conosco Samara Rosa. Samara Rosa, quem é você? Eu sou professora, contadora de história e bonequeira. Essa é a Samara Rosa. Então, hoje nós vamos conhecer tudo da Samara Rosa, atividade, por que que ela é bonequeira, por que ela é contadora de história, o que levou ela a se dedicar para isso. Como professora, deve ter as suas razões, mas antes disso nós vamos ver um vídeo, da Samara para depois nós começarmos a conversar com ela. Vamos ao vídeo. Hoje eu vou contar para vocês um conto africano do sul da África. Porque as galinhas da Angola têm pintinhas brancas. A África estava passando pela pior seca de todos os tempos. A terra estava toda rachada. Nem mesmo os lagos tinham um pinguinho de água. Todas as criaturas estavam sofrendo. Os seres humanos, as plantas e os animais. Então, foram todos para o vilarejo, correndo no mais alto da montanha, fazer as suas orações e pedir que a água descesse do céu. Acontece que nada aparecia. Um belo dia, o céu recebeu uma nuvem muito negra que veio se aproximando e todos já sabiam que a água iria cair. O elefante veio com seu jeito todo desengonçado, pisando forte no chão, fazendo a terra tremer. E isso fez com que a nuvem negra do céu, não gostasse de nada disso. Então, ela resolveu ir embora. Acontece que a galinha da Angola, que ainda não tinha nenhuma pintinha, viu tudo o que estava acontecendo. E ela não queria de jeito algum que a nuvem fosse embora. Então, ela começou a correr e correr muito atrás da nuvem. Volte, por favor! E ela não media esforços. Apesar da terra estar toda quente, sem nenhuma água, ela continuava correndo. Passou por pedras afiadas, passou por galhos cheios de espinhos. E quando ela percebeu, havia deixado um rastro cheio de sangue. A sua patinha tinha ficado ferida por todo o sacrifício que fez para correr atrás da nuvem. E a nuvem, ao perceber tudo o que a galinha fez para conseguir a água e salvar a todas as criaturas, resolveu escutar e falou: já que você se sacrificou para salvar todas as criaturas da terra, eu vou derrubar toda a água que precisa. Mas você vai primeiro ganhar pingos de chuva especiais. Neste momento, a nuvem começou a se preparar. Foi ficando mais escura e logo começou a soltar raios e trovões. Depois de tantos raios e trovões, a galinha começou a receber seus pingos de prata. E quando ela percebeu, já estava
com a sua nova aparência, cheia dos seus pingos de prata. Dizem que a galinha d'Angola não só carrega na sua penugem negra, que é a cor da maioria da pele do povo africano, também carrega a história da sua ancestral. Anda por todos os cantos da África, cacarejando por aí. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. E foi assim que surgiram as pintinhas da galinha d'Angola. Este é um conto africano do sul da África, então tem vários registros muito interessantes por aí. E este que eu contei para vocês também pode ser encontrado neste livro aqui, ó, de Rogério Andrade Barbosa, Outros Contos Africanos para Crianças Brasileiras, com a ilustração de Maurício Veneza, editora Paulinas. Então, Samara, o que é ser Samara Rosa? Ser Samara Rosa é uma intensidade. Eu vivo intensamente aquilo pelo que eu me dedico, a educação, a literatura e principalmente a questão de representatividade, que é onde é o meu foco hoje dentro da educação e da literatura. Eu vi assim, me chamou a atenção, assim, Samara Rosa, entre outras coisas, a bonequeira. O que é bonequeira? Bonequeira é a arte de fazer bonecas de pano, e as minhas bonecas não são qualquer bonecas, são bonecas negras, que eu comecei a idealizar esse projeto e hoje eu tenho a parceria da minha mãe e da minha tia que fazem comigo esse projeto. Por que bonecas negras? Bem, a infância ela é cheia de símbolos, e símbolos que são importantes para a construção do indivíduo. E quando nós pensamos nessa questão do brincar, ele não é muito levado a sério pelo mundo adulto. E isso é muito sério. E quando as crianças estão brincando, elas estão se aproximando daquilo que é do real. E uma criança negra? Como é brincar uma criança negra? Quais são as representatividades que se tem no brinquedo para uma criança negra? Quando começamos a pesquisar sobre isso, nós vimos que não existe, né? Até temos hoje um mercado que está novamente procurando trazer esse tipo de brinquedos, né? Tanto para meninas quanto para meninos, mas ainda é muito, muito vago. E pensando nesse brincar, o pano ele é um material vivo, né? Então, quando você pega um brinquedo de pano, você se aproxima, ele é acolhedor. E foi pensando nisso que nós começamos a querer fazer bonecas. Tirando essa parte assim da boneca, do brinquedo, da menina, da criança, boneca negra, você viu muito pela discriminação, pelo preconceito? Teve alguma coisa a ver? Nem tanto só pelo preconceito, mas a necessidade de se encontrar, né? Eu passei uma infância sem ter uma boneca negra. E quando você tem um objeto que é tão importante como, no caso, uma boneca para essa primeira infância, e você poder se reencontrar nesse objeto é muito importante. Se identificar. Você acha que com isso a criança se solta mais, ela fica mais segura? Com toda certeza, né? Então, tanto é que as bonecas não são bonecas sem um objetivo. Então, Mulher Maravilha negra, é a Pretinha de Neve, é a Minnie negra. Então são brinquedos que hoje, se você procura no mercado, você só encontra através da representação da branquitude, né? Da branquitude. Pretinha de Neve. O que é Pretinha de Neve? Porque neve é branca, né? Neve é branca. O que representa Pretinha de Neve? Como é que é? Eu estou vendo um livro aqui, Pretinha de Neve e os Sete Gigantes. E eu vi que você se identifica muito com esse livro aqui. Por quê? Isso. Eu fiz uma especialização em literatura infanto-juvenil e minha pesquisa foi justamente pensando nos clássicos e a necessidade de ter representatividade, né? Até porque nós somos todos culturalmente, através da cultura europeia. Então, eu queria entender um pouquinho da história dos clássicos. E foi quando eu conheci a obra do Rubem Filho, foi logo quando ele tinha lançado esse livro. E a Pretinha de Neve, ela é uma personagem fantástica, né? O que as pessoas não sabem, mas existe sim um lugar na África em que neva. E é a partir dali que acontece todo o desfecho da história.
Então eu me identifico bastante porque ele é um reconto de um clássico onde eu jamais, sendo negra, poderia ser representado por ser a Branca de Neve. E aqui dá a voz para poder outras representatividades. Você acha, Samara, claro que deve achar, mas é uma pergunta que eu tenho que fazer. A criança com uma literatura dessa e com os contos, ela vai criando uma identidade autêntica e única dela? Sim, a literatura ela tem esse poder, né? Essa potência. Talvez seja por isso que hoje as pessoas têm tanto medo dos livros, porque ela, de uma forma subjetiva, ela vai construindo o indivíduo. Então, por isso que é importante, sim, ter literaturas e livros que tenham essa representatividade. O livro, ele é um objeto de muito desejo, seja ele na infância, seja ele na vida adulta. Então, quando a criança está nesse processo de construção, e você poder encontrar um livro onde existe um protagonista que você se identifique, fortalece sim e dá esse poder para essa criança desse desejo de ser. Como educadora, como você vê essa criança que é mais dedicada, assim, por exemplo, assim, à literatura, a conhecer uma história, conhecer raízes, ela se desenvolve melhor, mais rápido? Uma criança bem envolvida com a literatura, ela se desenvolve em todos os âmbitos, né? Eu, como alfabetizadora, sempre digo, e já afirmei isso várias vezes, que a literatura e ler nunca é uma perda de tempo. Uma criança que está envolvida no meio da literatura, ela tende a, não só, né, aquela questão do senso comum, de achar que você fala melhor ou que você escreve melhor, mas a literatura, a contação de história, ela transforma a empatia, né? Esse desejo de ser esse personagem, você imaginar ser aquele personagem, então você sente as dores, as alegrias, e é neste momento que uma criança que está com mais envolvimento na literatura se torna assim um ser humano mais sensível, mais humanizado. Vai criando outras habilidades também. Sim. Nossa, é um assunto muito interessante. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga-sim. A Transamérica tem tudo sobre o seu time do coração, sua música e cantores preferidos, as principais notícias do dia e promoções com prêmios incríveis. Sintonizou, conectou, curtiu. Conte pra todo mundo, em casa, no estádio, na rua, no ônibus, no carro, em qualquer lugar. 100.3, liderança absoluta na programação esportiva. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Transamérica. Então, voltamos com o nosso programa Diversidade Cultural. E hoje com Samara Rose, falando sobre livro, literatura infantil, sobre bonecas, e vamos falar também sobre contação de histórias. Samara, qual a experiência ou alguma coisa que te chamou a atenção na literatura e com alunos, com alguma criança? Foram várias experiências fantásticas que eu já tive, mas como contadora de histórias, a Pretinha de Neve ela tem uma potência muito grande com as crianças e com os adultos. Já tive, quando eu vou contar essa história, eu me caracterizo, né? Então eu me visto de Pretinha de Neve, então as crianças elas olham para mim com aquele olhar encantador e de repente elas olham, Branca de Neve, eu falo, não, eu sou a Pretinha de Neve. Então há aquele encantamento muito grande. E já teve durante a contação crianças que eu já vi soltarem os cabelos durante a contação de história, ou quando eu termino de contar a história, elas me chamam e pedem assim, posso puxar para ver se é seu cabelo mesmo? Para ver se eu não só estou usando uma peruca, ou eu sou essa personagem que dá essa vida para eles. Então eu já tive situações muito bonitas, e não só com crianças, mas o público adulto também. Eu já fui fazer um evento na cidade de Ponta Grossa, e eu estava de Pretinha de Neve, e quando eu terminei de fazer a contação, uma senhora me abraçou, emocionada, e falou, eu esperei mais de 60 anos para poder encontrar uma princesa que me representasse. Então foi nessa hora que eu percebi que não é simplesmente uma questão de
de igualdade, mas uma questão de necessidade das pessoas se sentirem presentes e reais num espaço onde elas foram por muito tempo, né, e ainda são muito tempo esquecidas. Veja, eu vi aqui, meu crespo é de rainha. Mulher com cabelo é complicado, né? Mulher, seja ele cabelo crespo, liso, é um problema. Como fazer com que a criança negra, que nós estamos falando da criança negra, ela se adore, ela se admire e ela fala isso, meu crespo é de rainha. Como ela vai falar isso? Como você faz ela falar isso? São análises muito profundas quando a gente começa a falar sobre o cabelo, né? Claro que o livro é um dos instrumentos que, né, como eu falei, dentro da vertente da literatura, mas a autoafirmação dos espaços influencia muito, né? Então, uma família que garante essa criança em afirmar que ela é bela do jeito que ela é, a partir do momento que ela tem um brinquedo, que ela se identifique, que ela vê o cabelo dela naquele brinquedo. Mas a gente tem muitas outras influências sociais, né? Então, nós temos sim uma televisão que não tem poucos protagonistas negros e que valoriza pouco esse cabelo. Nós passamos por uma era onde a beleza do liso foi muito fortalecida, a era das progressivas, dos cabelos chapados. Então, meu crespo é de rainha é algo que você tem que afirmar o tempo todo. Você mostrar para essas crianças referências de pessoas com cabelo black, cabelo cacheado, não só as meninas, mas os meninos também. Tem que ser, né, uma constante. Isso, e esse reforço positivo, né? Você é lindo do jeito que você é, o seu cabelo é lindo do jeito que ele é. Independente da cor e do etc. É verdade. Isso, exatamente. Lidar com criança, eu sou meio suspeito porque eu gosto muito de criança, eu brinco com criança, eu acho que eu vou ser criança a vida toda. O que te impulsiona, o que te emociona mais quando você vai, por exemplo, contar uma história para criança? Eu acho que o imaginário. A criança, ela tem uma permissão muito mais... ela é muito mais livre, ela se permite se envolver mais do que nós adultos. Ela está num processo onde ela não existe limite e medos. Quando eu vou contar história para adultos, eu percebo esse envolvimento, mas a criança, ela entra nesse mundo comigo e isso é encantador. Você vê essa criança imaginando, vendo as cenas que eu crio através da palavra, através dos gestos. Ela vivencia isso muito mais intensamente do que nós adultos. Absorve mais. Isso, ela se permite imaginar, criar, né? É algo que nós temos que aprender com elas. Eu acho que isso que me envolve muito esse mundo infantil. Eu estava vendo um filme esses dias onde diz assim que agora eu vou ter uma babá que ela vai contar história para mim para dormir. Quer dizer, isso se perdeu com o tempo, né? Como que as contadoras de histórias, como que a educadora transmite isso para uma criança no mundo de hoje, no mundo de internet, no mundo de celular, que as crianças já nascem com o celular na mão e vendo desenho e mais alguma coisa. Como que você consegue fazer com que ela crie sonhos ainda como antigamente? Hoje eu tenho a oportunidade de fazer isso dentro do espaço da escola e é uma grande força que nós temos. Mas o exemplo sempre, apesar de ser, parece repetitivo, o exemplo sempre é o melhor caminho. Então, eu não só falo para eles que é importante eles lerem, mas eles me veem com os livros que eu estou lendo. Então, eu falo sobre o livro que eu estou lendo, por mais que seja um livro adulto, eles estão vendo que eu estou fazendo isso. Eu não só falo, mas eu faço. Esse é um cuidado que as famílias precisam ter. Às vezes os pais falam, meu filho não lê, porque meu filho não gosta de livro, mas que horas essa criança viu alguém da família dele ou dela sentada fazendo uma leitura, levando numa livraria, levando para momentos culturais que não sejam só envolvidos com a tecnologia digital, né? Então, nós também temos esse outro caminho, mas o exemplo sempre é o melhor caminho em qualquer instância, seja na escola ou seja na família. Quando que vai ter um livro da Samara Rosa contando essas histórias? Olha, eu já tenho algumas histórias escritas, é um desejo, sim, fazer uma publicação,
estamos a caminho, né? Mas o mundo editorial não é fácil também, tem questões de valores, custos e princípios também, que eu também tenho coisas que eu não abro mão de uma qualidade literária, que não só pelo desejo de se ter um livro, mas que seja algo que realmente faça diferença. E contar história? Como que é contar história? Ela é previamente escrita, delineada, ou são coisas que vêm na cabeça? Existem várias vertentes dentro do mundo da contação de história, né? Nós temos os contadores de histórias de tradição oral, né? Dentro da cultura africana, conhecido como os griots, que tem uma representação muito importante. E nós temos os contadores de histórias, né? Da atualidade, enfim, que nós estudamos histórias e também reproduzimos ela. Então, acho que depende muito dos caminhos do contador de história. Tem contador de história que resgata esses contos orais, né, que são transmitidos por famílias, por lugares, e continua perpetuando isso, como também temos outros contadores de histórias que estudam a história e vão passando essas histórias para frente também do livro propriamente dito. Então, são dois caminhos aí dentro desse mundo da contação. E para se criar uma história, como por exemplo, é como assim criar que nós tivemos a semana passada aqui uma poetisa, né, que veio na cabeça, uma música, criar uma música, etc. Criar uma história, como se faz para criar a sua própria história? Olha, cada, né, como posso dizer, autor ali tem uma forma de trabalhar. Já tive a oportunidade de conhecer vários grandes escritores, Ricardo Azevedo, Ana Maria Machado, Glória Quirinos, entre outros escritores, e que cada um tem uma forma de relatar. Tem livros e tem histórias que demoram meses, tem histórias que demoram anos, e tem histórias que são feitas de momento. Então isso vale muito, acho que, das experiências que cada um tem, da questão do que essa história está acontecendo, está se criando, né? Como que se consegue se transportar desse mundo material, real e cheio de complicações para esse mundo para você transmitir para uma criança? Como que você deixa os problemas lá fora quando você está contando uma história ou está numa sala de aula? Não é fácil, né? Não é uma tarefa muito fácil, mas a contação de história, ela é uma arte, né? Então exige, às vezes as pessoas até confundem, né? Vem aqui, conta uma história, ou confundem muito ainda a contação de história com uma questão recreativa, mas existe preparação, né? Uma preparação do ambiente, uma preparação emocional, né? Para você conseguir ser o mais fiel possível para aquela arte que foi escrita ou a tradição oral que você está reproduzindo ali. E durante a sala de aula também, né? Esse cuidado que a gente tem do professor de estar concentrado. Né? Para poder, de uma forma muito leal, fazer aquilo que está programado. Não é sempre que se consegue, às vezes o emocional mexe sim, mas existe uma preocupação muito séria em relação a isso. Como que, Samara, o teu trabalho, além da sala de aula, é isso, você faz show, faz apresentação, conta história, como que é o teu trabalho fora da sala de aula? Bem, eu sou contadora de histórias, então eu trabalho com uma questão de agendamento, quando as pessoas desejam o meu trabalho, entram em contato, então eu tenho já uma programação ali de finais de semana, à noite, né? Então eu também consigo fazer isso, também sou uma das bruxas lá no Bosque Alemão, então existe um agendamento pela Prefeitura de Curitiba, então lá eu sou conhecida como a bruxiana, bem diferente da Samara Rosa aqui que vocês estão vendo, tem todas as características daquele lugar, mas é uma bruxinha também que tem justamente uma vertente de contar contos africanos, não só africanos, mas a maioria são contos assim. Então a gente vai reorganizando a agenda de acordo com a necessidade, né? Então, de acordo com quem precisa, tem algum evento, aí me procuram e eu vou fazendo esse trabalho. Se alguém quiser te contactar para fazer um evento, como que faz? Eu tenho as minhas páginas no Facebook, no Instagram, Ponto de um Conto, contadora de história no Facebook, e no Instagram, @SamaraContadora.
Lá conseguem entrar em contato comigo e conhecem um pouquinho também da minha rotina, do meu dia a dia, que lá estou sempre alimentando a página. Tá certo. Mas nós queremos saber também alguma coisa dessa boneca que está aí, que eu estou curioso para saber por que você deixou essa boneca do teu lado. Tem algo especial com ela? Essa é uma das bonecas que mais saem, que foi feita com muito carinho, trabalho 100% artesanal, né? Então, eu quis deixar essa boneca aqui justamente para a mensagem que quando eu, com a minha mãe, com as minhas tias, nós fazemos essas bonecas, nós queremos passar para essas crianças o desejo de dizer para ela que ela pode ser quem ela quiser. Então ela pode ser sim a Mulher Maravilha, ela pode ser sim com os seus cabelos cacheados, com a sua pele negra, ela pode ser a heroína que ela quiser. E esse é o nosso grande desejo. E o grande desejo não só de crianças negras terem uma boneca negra, mas que todos tenham essa mesma oportunidade, né? Uma criança branca ter uma boneca negra para dizer que sim, é normal você ter uma pessoa de cor diferente, de modos diferentes e cabelos diferentes com você também. São comercializadas também? Sim. Como que faz para adquirir elas? Então, nós participamos de algumas feiras, mas também temos uma página que se chama Rosas Negras. Então no Facebook também você pode encontrar Bonecas Rosas Negras e no Instagram também. Você encontra também como @bonecas rosas negras. Lá faz encomenda porque é um trabalho artesanal. Então a gente não tem grandes escalas e algumas feiras na cidade a gente participa e lá vocês vão conhecer a Samara e as outras criadoras que é a minha mãe e a minha tia que bom. também. Samara, foi prazer enorme ter você aqui conosco no programa, nesse nosso programa da Transamérica, Diversidade Cultural, que cada semana a gente traz. E você não poderia ir embora sem deixar uma mensagem de esperança, não só para a criança, né, mas para os adultos também. Obrigada. O que eu digo, né, é sempre voltado a acreditar, não vamos desistir, principalmente em relação à literatura, com tanta tecnologia, o livro continua dando asas. Vamos nos permitir voar por meio da imaginação e por meio da leitura. Que bom. Obrigado, Samara. Com certeza você vai voltar aqui em outras oportunidades, porque nós não falamos nada do que você faz e do que tem aqui. Muito obrigado pela atenção. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser.